tempo de férias, que coisa boa, né? Só que aí você pensa, caramba, eu não posso só pensar em mim na hora de viajar. Eu tenho meus filhos, eu preciso pensar num destino que vai ser legal também para a criançada. É sobre isso que a gente vai falar hoje, que é bem legal, viu, gente? Viajar com a criançada é tão gostoso, é gostoso demais, né? Só que o que acontece? Para ter toda essa diversão, você tem que ter tranquilidade e precisa também tomar alguns cuidados. Hoje a gente está recebendo a Ana Maria Junqueira, consultora de viagens. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Dá uma olhadinha nesse VT e a gente volta para contar muito mais para vocês sobre essas dicas. Olha aí. Quem pode partir para uma viagem com as crianças nas férias precisa providenciar algumas coisas antes de colocar o pé na estrada ou fazer o check-in. A escolha do destino, por exemplo, é fundamental para que a garotada não se frustre. Uma dica interessante é envolvê-la no planejamento da viagem, que precisa ter passatempo para que pais e filhos curtam juntos cada segundo. Outro item é a documentação. Crianças também precisam de vistos e passaportes, caso seja uma viagem para o exterior. Menores de idade desacompanhados também são identificados nos voos e precisam de autorização específica. Já se o passeio for de carro, o quesito segurança deve ser prioridade, com atenção para os cintos de segurança e cadeirinhas no caso de crianças pequenas. Tomando esses e outros cuidados, as férias certamente serão um sucesso, com boas recordações para o resto da vida. E é isso que vamos ver aqui no Revista da Cidade. Ai, que delícia, só de ver a criançada se divertindo é muito gostoso. Ana Maria Junqueira, todo mundo quer sossego quando vai tirar férias. Só que é interessante a gente fazer um bom planejamento quando se trata dos nossos filhos, né? Qual que é a primeira dica antes da gente fazer aquela viagem, né, com a criançada? Qual que é a dica que você dá pra gente? Olha, a primeira dica, cada pai conhece bem seu filho, claro, né? Então muito. Já sabe se é uma criança mais agitada, se é uma criança mais tranquila, se está acostumado a fazer programas mais adultos. Ou não, e aí a partir daí você já consegue ter uma ideia na programação que vai ser prazerosa para todo mundo, né? Se seu filho é mais brincalhão, ele é mais agitado, não adianta querer fazer só programas adultos com ele, porque ele vai acabar dando trabalho e vai estressar a família toda, não né? É justo também. Exatamente. Com ele, né? Então ele é legal colocar esse tipo de atividades, intercalar um pouco o tipo de programação, colocar um parque de diversão, ou mesmo um parque para fazer um piquenique ao ar livre, um zoológico. Esse tipo de sugestão que funciona bem com as crianças. E o adulto acaba se divertindo também, né? Quem que não gosta desses passeios tão deliciosos? E os pais vendo os filhos se divertindo. É alegria garantida, né? Com em certeza. relação à documentação, porque eu acho que quando os pais estão ali, eles não pensam muito, porque eles são os responsáveis, e tudo bem, vou levar só ou a certidão de nascimento, ou o menor que já tenha, né, a identidade, enfim. Qual que é a documentação necessária para fazer uma viagem tanto nacional, internacional? Tem pessoas que acabam fazendo viagens internacionais de carro ou de avião, né? Dá uma dica pra gente em relação à documentação. Claro. Para viagens internacionais é importante sempre levar o passaporte da criança. A criança precisa tirar o passaporte, mesmo se for bebezinho, não tem problema. Independente disso, tem que ter o passaporte. Tem que ter o passaporte. E aí a questão da carteirinha de vacinação é algo que a gente sempre indica, que a criança esteja com as vacinas em dia. Pela própria saúde da criança. Caso seja uma viagem ao exterior, é interessante sempre também verificar se esse país que a família vai visitar exige o certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Se exigir, não é só da criança, aí a família toda tem que ter, inclusive não só a vacina, né, na nossa carteirinha de vacinação daqui, mas ter o certificado internacional também para apresentar junto com o passaporte. Então não adianta só chegar com a carteirinha de vacinação lá que você não vai conseguir embarcar de jeito nenhum. Você precisa dessa certificação. Exatamente. Então quem ainda não tem, é interessante até já tomar a vacina em um posto. Em vários postos tem já essa possibilidade, mas inclusive nos de aeroportos. A certificação, na verdade. Já emitem a certificação. Já emitem direto. Você vai lá, mas isso tem que fazer com uma certa antecedência? Tem que ter 10 dias antes da viagem. 10 dias antes da viagem, gente, tem que ficar atento, exatamente. Né? Não pode deixar para a hora do embarque, também não funciona. Senão fica muito corrido, né? Acho que na hora e tem que ter embarque... esse prazo também.
dentro desse prazo, né, de 10 dias. E eu vi que você trouxe uma série de coisinhas, né, de criança que eu adoro. A gente falou muito em entretenimento. Tem viagens que são muito longas, né? E aí você corre, arruma tudo e acaba esquecendo do pequeno. E aí ele vai querer uma certa atenção, aí você vai estar preocupada com outros detalhes. O que você acha interessante a gente levar, seja no carro ou também no avião? O que é legal a gente levar? É legal até desde do planejamento da viagem já envolver a criança, né? Então na hora de fazer a mala, pega o seu filho junto, pede para ele separar algumas coisas e vai mostrando para ele o que é imprescindível e o que não é, né? Porque não dá para levar a casa toda, né? Porque assim, ainda mais se o filho for copiar a mãe, que quer levar de tudo na viagem, né? Mostrar, falar, olha, isso aqui vai ficar pesado ou vai ficar difícil para carregar. Às vezes até fala assim, ó, segura aqui para você ver que é pesado. Exatamente. De repente é uma boa recomendação. Ainda mais que né? viagem em família, tem que pensar em viajar leve, porque já leva muito mais coisa com criança, né? Então é legal colocá-lo dessa forma para que ele participe também desse processo de fazer a mala, né? E aí, a partir daí, outra dica importante é levar sempre uma mala de mão, ou uma mochila, uma bolsa que fique perto de você, mesmo se você estiver no carro, porque você vai ter a bagagem pesada lá no porta-malas. Então, ter uma bagagem ali com tudo que você vai precisar à mão. E colocar em saquinhos também é uma dica que ajuda bastante. Para separar? Para separar, porque aí na hora você tá, às vezes, com o bebê no colo, você precisa pegar alguma coisa, se você for revirando aquela bolsa toda... Vai bagunçar tudo, até você conseguir pegar a mamadeira que você queria. Então é legal colocar já separadinho, que facilita bastante a vida da mãe ou do pai na hora da viagem. Mancha, saquinho, né? Exato. Seja aqueles de fechar Sim, na bordinha. bolsinha, saquinho, normal. E aí você separa bonitinho, já deixa na mão ali e pensa direitinho no que a criança vai precisar. Exatamente. Né? Tanto utensílios para brincar, enfim, eu não sei, mamadeira, fralda, não sei a idade do seu filho, né? Mas tem que pensar em todos esses detalhes, né? Viagens mais longas é interessante também levar algum brinquedinho ou um livro de colorir, mesmo um tablet, que alguns pais às vezes não gostam de deixar a criança tanto com eletrônicos, mas em viagem ajuda bastante, porque eles ficam ali vendo um filme, um desenho animado. Ajuda a distrair. E o tempo passa bastante, né? Vou deixar uma perguntinha no ar para você. Você segura para não responder agora que eu já volto, tá? Tem viagens que a criança assusta muito com o ambiente, ainda mais para fora, né? Quando a cultura é diferente, o ar é diferente, a comida também é. Eu quero saber a sua recomendação para preparar essa criança para essa viagem, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Tá aqui com as nossas dicas de viagem com a criançada. Bom, aí a gente escolhe fazer aquela viagem, né? Sei lá, vamos pensar num lugar bem... algum lugar da Europa, assim, que a comida é diferente, o clima é diferente e tal. E tem crianças que ficam estranhando mesmo, né? Qual que é a sua dica? O que os pais podem fazer antes para preparar essa criança? Olha, os pais podem já mostrar alguns vídeos, fotos do local que eles vão visitar. É uma boa. Pode levar num restaurante típico na sua cidade, já senta com a criança, fala um pouco sobre a comida, sobre a gastronomia daquele país, a criança já vai se familiarizando com aquilo e já vai ficando ansiosa e empolgada para a viagem. E já prepara com aquela expectativa, né? Então não vai ser tão novo, claro, vai ser novo, mas ele já vai ter tem uma ideia. Vai ter criado um filminho na cabeça dele, né? De como poderia ser. Que legal isso. Até mostrar assim, vídeos da própria língua do país onde eles vão visitar. Vamos aprender algumas palavrinhas. Brincar, sabe? Hoje em dia tem tanto vídeo fácil na internet, de palavras para falar olá, bom dia, obrigado, em tantas línguas. Então já fica como um preparativo para deixar a viagem mais familiarizada para a criança. Claro. Olha, você sabe que toda vez quando eu viajo, eu fico pensando em levar um remedinho ou outro, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E quando você está em outro país, às vezes você não sabe exatamente que tipo de remédio comprar, enfim, né, para uma dor de cabeça, ou enfim, qualquer coisa que possa acontecer. Com uma criança, então, você imagina, né, que é bem mais restrito, você não pode dar qualquer coisa. Aliás, para um adulto também não, quem dirá para uma criança, né? Você acha legal fazer uma espécie de farmacinha mesmo, uma bolsinha com o que precisa? É muito imprescindível levar uma farmacinha, como a gente chama, uma bolsinha. Cada criança tem o seu pediatra, então é interessante conversar com o médico, para o médico já prescrever os remédios que aquela criança pode tomar. Mas assim, via de regra, levar um antitermal, né, caso a criança tenha febre, um analgésico, um remédio para enjoo, para diarreia, esse tipo de coisa que acontece. Às vezes a criança estranha a comida, enfim, tantos outros fatores que podem levar a criança a adoecer. A gente até colocou aqui também alguns itens que são bem interessantes
levar um termômetro. Sempre, para medir a temperatura, caso você imagine que a criança está com febre. Porque só com o toque a gente não consegue ver, né? E aí a mãe às vezes já fica paranoica. Será que ele está quente? Tá muito quente. De repente a criança tomou muito sol, ela fica já doida com aquilo, mas esse daqui também, que é aquele para medir pelo ouvido, que é mais fácil, é um pouco mais caro do que o termômetro tradicional, mas é uma boa dica. Levar curativos também, né? Porque a criança se machuca, né? Claro. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Aí aproveita e já leva de todos os tamanhos, porque vai que o adulto também se machuca, a gente nunca sabe, né? Esperamos que não, mas pode acontecer. Pode acontecer. Isso aqui é o quê? Esse daqui é uma pulseirinha de identificação da criança. Então, você pode comprar em lojas especializadas para crianças e aí coloca aqui o telefone da mãe ou do... você imprime mesmo, Pode ser, eles imprimem isso na hora ou você escreve à mão também. Entendi. Aí você já coloca o nome. Para destinos em que às vezes tem muita aglomeração de gente, como parques de diversões, enfim, que a criança às vezes sai correndo, né? Para você ficar um pouco mais sossegada. E às vezes uma piscada que você dá, a criança some. É desesperador. Exatamente, tem que tomar muito cuidado. E aí você coloca uma identificação essa pulseirinha, depois é fácil de jogar fora. Ótimo, ótimo. Bom, eu vi que você colocou uns apetrechos aqui, para entreter os pequenos. Para entreter, que a gente tinha falado, né? Muita gente não gosta do tablet, enfim, mas eu acho que todo recurso para fazer uma viagem longa é válido com bom senso. Você não acredita nisso? Eu acredito. E uma outra boa dica também é quando for escolher, seja de avião ou de carro, o horário do deslocamento, tentar combinar com o horário que a criança dorme. Boa. Porque aí a criança embala no sono e os pais ficam mais tranquilos. Ela vai na naninha gostosa e os pais vão tranquilos também. Isso é muito sossegado. E agora para viagens para carro, né? Eu vi que você trouxe a cadeirinha aqui, que é imprescindível, né? É imprescindível. Além de ser lei, é algo que não é negociável com a criança. Tem criança que não gosta, quando já está mais velhinha começa a se expressar. Mas não tem jeito, tem que deixar a criança na cadeirinha. A cadeirinha depois vai mudando conforme o tamanho da criança, mas é um item de segurança essencial para uma viagem de carro. Claro, tem que ter, né? Tem que ter de qualquer jeito. Inclusive, quem aluga carro também tem que solicitar essa cadeirinha, não pode esquecer, porque precisa, mesmo se estiver fora do Brasil, tem que ter a criança sempre sentada na cadeirinha do carro. Muitos pais acabam não levando quando vai fazer uma viagem para o exterior, né? Claro. É chato de carregar. Chato de carregar, que é pesado mesmo, a gente entende isso. Mas se você pedir, quando for local, o carro, eles têm para oferecer, né? Tem. Isso como é lei, pode ter um custo extra, mas isso é passado já com antecedência, então aí o cliente já sabe. Será que esse custo é muito acima? Não. Não é bem acessível? Costuma ser um valor acessível. Eu vi que você colocou aqui uma garrafinha d'água. Não pode faltar nunca a garrafinha d'água. Nem para nós, nem né, adultos. Nós, que a gente acaba esquecendo. É importante a hidratação, principalmente viagens de avião, que as vias aéreas ficam mais ressecadas. Viagens de carro, enfim, é sempre bom levar a garrafinha d'água ou a mamadeira com água. Né? Eu acredito que outra coisa que seja imprescindível a gente levar, porque vai saber, né, quando você vai em outro país, que tipo de mosquito. Bom, a gente está aqui no Brasil, a gente sabe da frequência de dengue, chikungunya, enfim, tem que ter o repelente, não tem? Tem. O repelente é sempre indicado, esse daqui até é um repelente próprio para crianças e principalmente para viagens para destinos mais natureza ou de praia, que tem mais mosquitos sempre, né? Então é algo que precisa estar também na malinha de mão. Tem que levar. Tem. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação à documentação, quando um dos pais só vai viajar. Porque eles ficam também despreocupados. Eu sou o responsável, eu não tenho problema nenhum com isso. É necessário algum outro tipo de documentação para esse pai conseguir viajar tranquilamente, sem a mãe, enfim? Essa é uma ótima pergunta, porque as pessoas às vezes esquecem desse detalhe e não importa se os pais são casados ou separados. Se estiver viajando só com um dos pais ou responsável, tem que levar uma autorização. Se for uma viagem para fora do Brasil, existe um formulário, inclusive no site do CNJ, que é o órgão que regulamenta essa matéria, que a pessoa já pode imprimir da internet, preencher, assinar e reconhecer firma em 2 vias. Então não adianta só fazer uma cartinha por escrito, assinar, não? Não, precisa ter toda essa formalidade para a criança poder viajar com um dos pais. Qual é o nome do órgão mesmo que você CNJ. CNJ. É, o Conselho Nacional de Justiça. Tá, e você entra lá, você imprime esse formulário. Sim, exatamente. E aí você pede para outra pessoa, né, mãe ou pai, assinar e reconhecer a firma. Aí sim, você tem que andar com isso no bolso para poder apresentar junto com a documentação da criança. Por isso até em 2 vias
vias, que às vezes uma via pode ficar retida no embarque, então você fica com outra. E existe também uma possibilidade de emitir o passaporte da criança já com essa autorização expressa no próprio passaporte. Com essa opção, você nunca vai precisar ter essa autorização mais, porque já está no passaporte. Sim. Mas é também uma questão de avaliar cada família, o relacionamento entre os pais, se são pais separados, que confiam entre si, enfim. É algo que tem que ser analisado caso a caso, cada um vai saber a confiança que tem no outro de deixar uma autorização expressa assim. Ana, eu já vi que você é expert em viagem. ela pensa em todos os detalhes. Muitas pessoas acabam oferecendo o seguro saúde. Né? Você acha que é importante ter o seguro saúde? É muito importante. O seguro viagem, na verdade, que ele abrange tanto a parte de saúde numa viagem, quanto outros tipos de contratempos, como perder mala, atrasos, cancelamentos de voo, etc. Ele é muito importante não só para as crianças, mas para a família toda. Porque é aquela coisa que você paga para não usar, né? Ninguém quer ter que usar numa situação. Mas se tiver uma situação assim, você ser pego sem um seguro é muito complicado. E é interessante olhar também se o seguro dá uma assistência ou se é só a cobertura, se ele reembolsa ou se ele cobre. Porque, Deus me livre, se seu filho quebra uma perna e aí o seguro só reembolsa depois, ele não cobre de cara essa despesa, às vezes a pessoa não tem nem o limite no cartão de crédito para pagar o hospital para depois pedir o reembolso. Então é algo que tem que ser analisado com muita atenção. E não é nenhuma questão só de ser pessimista, né? De você pensar em todos os detalhes para não ter que remediar. Infelizmente, exatamente. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com a Ana Maria Junqueira, consultora de viagens, é Magari Blue, é assim que se fala? Magariblue.com. Magariblue.com. Muito obrigada. Um prazer. Obrigada por ter vindo. Prazer. Obrigada pelas dicas.